Bom, pessoal, retornando aqui à primeira aula de ajustamento 1. Então, na primeira metade, nós vimos ali conceitos de erro sistemático, erro grosseiro, erro aleatório, precisão e acurácia ou incerteza, de forma mais qualitativa, por assim dizer, né? Agora nós vamos ver, então, como quantificar algum desses conceitos. Bom, então, no caso aqui, a gente vai trabalhar com algumas estatísticas, que basicamente são estimativas amostrais, né? Então a gente tem uma amostra, tem um conjunto de valores, um conjunto de dados, um conjunto de observações e extrai algumas estatísticas em função dessa amostra. A primeira delas é a média amostral, né? Que ela seria uma medida da tendência central dos meus dados. Bom, a média aritmética simples, né? X barra, nós vamos basicamente somar todos os valores observados, né, de uma mesma grandeza x, né, então somatório do xi variando do i igual a 1 até n, e dividir por n, onde n é o número total de observações, né, o tamanho da amostra. Então, a nossa média x barra, uma medida aí da tendência central dos dados, né? Então, aonde na média eles estão localizados aí. Bom, a variância e o desvio padrão amostral, elas vão ser medidas de dispersão, ou seja, a gente vai relacionar com o conceito de precisão, né? Dispersão interna ali da amostra. A variância da amostra, então, o S ao quadrado vai ser igual. Eu vou pegar todos os valores observados, né, e subtrair do valor médio. Essa diferença pode ser positiva ou negativa, né? Então, para evitar compensação aqui nesse somatório, né, então um valor negativo compensar um valor positivo e vice-versa, a gente vai pegar todas essas diferenças e elevar ao quadrado. Quando a gente faz isso, a gente vai ter sempre valores positivos, né? E aí, fazendo o somatório de todas essas diferenças quadráticas, né, de cada valor em relação à média, a gente divide depois por n menos 1, menos 1. Então, o número total de observações menos 1. Então, esse resultado vai nos dar a variância amostral, né, a variância da amostra. Bom, a variância, ela tem essa vantagem, né, que a gente trabalha sempre com diferenças quadráticas, então não há compensação aqui de positivos, né, erros positivos com erros negativos. Porém, ela não tem a mesma unidade de medida da nossa grandeza, porque se a gente está trabalhando com valores ao quadrado, né, por exemplo, se a gente está trabalhando com metro, então a nossa grandeza aqui vai ser metro ao quadrado. Então, para a gente retornar a mesma unidade de medida, né, a mesma unidade de grandeza da nossa variável original, né, das nossas observações, nós podemos extrair a raiz quadrada da variância. E aí, nesse caso, a gente tem o chamado desvio padrão amostral, da amostra, né, que vai ser a raiz quadrada da variância amostral. Então, simplesmente extrair a raiz quadrada da variância. Então, a ideia é essa, né? A gente vai trabalhar aqui com uma medida de dispersão em relação ao valor médio. Então, o desvio padrão, seja negativo, seja positivo, né? Então, seja o valor médio para menos ou o valor médio para mais, né? Nos dá uma ordem de grandeza aqui, né? Uma magnitude da dispersão, da variação dos meus dados em relação à média. Quanto menor for essa dispersão, menor deve ser o desvio padrão, o desvio em relação à média. Quanto maior for essa dispersão, para mais e para menos, né, maior será o desvio padrão. Né? Então, esse desvio em relação ao valor médio. Bom, aí nós temos o desvio padrão da média amostral, ou também chamado erro padrão da média.
Porque, vamos pensar o seguinte, né? Nós podemos ter uma média e um desvio padrão para uma amostra de 10 observações, e nós podemos ter uma média e um desvio padrão para uma amostra de, por exemplo, 40 observações, né? 4 vezes mais. Como a gente tem muito mais observações no segundo caso, a gente espera que essa segunda média, né, e esse segundo desvio padrão sejam mais confiáveis do que o primeiro. Né? Então, como é que a gente equaliza isso? Né? Então, o desvio padrão da média amostral, ou erro padrão da média, ele é igual ao desvio padrão da minha amostra, dividido por raiz de n, né? Ou seja, pela raiz do número total de observações daquela amostra. Então, quanto maior for o meu n, né, quanto maior for o tamanho da amostra, menor vai ficar esse valor, né, 1 sobre raiz de n. Então, menor fica o meu desvio padrão da média, ou o erro padrão da média. Então, mais confiança eu tenho nesse valor médio e no seu desvio padrão. Então, a gente pode dizer que conforme o número de observações aumenta, tanto a nossa precisão quanto a nossa exatidão melhoram. Né? Vou até rodar de novo aqui essa animação. Isso é o chamado teorema do limite central, né? Ou teorema central do limite. Vamos ver ele desde o início aqui. Então a gente tem duas amostras iguais, né, com a mesma média e mesmo desvio padrão, só que a gente está gerando, nesse primeiro caso, amostras de 5 observações, e no segundo caso, amostras de 25 observações. Né? Então, nesse caso aqui, as amostras são 5 vezes maiores do que no anterior. Né? E aí aqui no gráfico nós temos o valor médio, né, e uma noção ali da dispersão, da precisão de ambas as amostras, né, para várias simulações. Né? Então a gente vê que, embora elas tenham sido geradas aleatoriamente, com base na mesma distribuição, né, no mesmo valor de média e desvio padrão, as amostras que têm 25 observações, né, elas ficam mais próximas do valor médio, com uma menor dispersão, uma melhor precisão. Enquanto as amostras que foram geradas com 5 observações, elas ficam com uma maior dispersão em relação ao valor médio, né, então uma pior precisão, né, um valor de desvio padrão maior. Então é isso que nos diz o teorema do limite central, ou o teorema central do limite. Então, basicamente, quanto mais dados, melhor, né? Porque é aquela ideia que nós já vimos antes da compensação dos erros aleatórios, positivos com negativos. Né? Então, trazendo a média mais para o centro, né? A amostra, né, mais para o seu centro. Aqui um gráfico, né, onde a gente tem no eixo horizontal o tamanho da amostra n, de 10 até 100, e aqui o valor do desvio padrão da média, né, o SX, começando com uma variância amostral de 10, uma variância amostral de 30 e uma variância amostral de 50. Então a gente nota claramente que conforme a gente aumenta o tamanho da amostra, o número de observações, né, em todos os casos, a gente tem aí uma redução do desvio padrão da média. E claro, né, daí quanto maior for o desvio padrão da amostra, maior vai ser essa redução, né? Então ela vai sendo suavizada aí, conforme o desvio padrão da amostra já vai diminuindo. Bom, essas são as principais estatísticas ou estimativas amostrais que a gente vai necessitar para ajustamento 1, né? Média, variância e desvio padrão. A gente vai supor que os nossos erros aleatórios, então não os sistemáticos e os grosseiros, apenas os aleatórios, eles vão seguir essa distribuição de probabilidade chamada de distribuição normal. O que diz a nossa distribuição normal? É a famosa distribuição gaussiana, ou a curva de Gauss, enfim. Ela basicamente resume tudo que a gente viu aqueles conceitos. Né? Então a gente vai ter uma distribuição simétrica aqui em relação à média. Então valores positivos e negativos com equiprováveis, né, com a mesma probabilidade de ocorrência, e a maioria dos valores vai estar em torno
da média, a gente vai ter poucos valores muito discrepantes da média, seja para menos ou seja para mais. A grande maioria vai ficar aqui próxima ao valor central. E no caso aqui, é uma animação, né? Conforme a gente vai aumentando o número de pontos, né, o número da amostra, né, então 100, 1000, 10.000, mas esse comportamento empírico vai se aproximando do comportamento teórico dessa distribuição normal, né, que é, mais vai havendo essa compensação de positivos e negativos, né, então mais a nossa distribuição empírica ali, né, simbolizada pelas barras verticais, vai se aproximando da distribuição teórica, né, que é essa curva analítica em vermelho. Então, essa é uma suposição que nós vamos fazer em todo o curso aqui, né? Os nossos erros aleatórios seguem distribuição normal. O que vai variar de uma distribuição para outra? Vai variar o valor da média, então, a posição média ali dos dados, e a sua variância, o desvio padrão, né? Então, o quão achatada é a curva, bem como, né, aonde ela está centralmente localizada. Então, são dois parâmetros apenas, média e variância ou desvio padrão. Conhecendo eles, eu consigo ter o padrão da distribuição normal. Bom, aí a distribuição normal, ela tem uma propriedade bastante interessante, né, e bastante útil para nós, que é a seguinte. Não importa o seu valor de variância, né, então quão achatada é a curva, né, então o seu valor de desvio padrão, enfim. Todas elas vão seguir a mesma regrinha, que é a seguinte. Cerca de 68% da amostra dos dados vão se situar entre o valor médio, μ, mais ou menos um desvio padrão, um sigma. Então, ó, o que muda é o valor médio e o valor do desvio padrão, sigma. Mas essa relação é padrão da distribuição normal. Então, 68% vão se situar entre a média mais ou menos um sigma, que é essa área em azul na animação, né? Então, não importa o tamanho do desvio padrão ali, o quão aberta, né, é a curva da normal. 68% dos dados estarão dentro dessa área em azul. 95% vão se situar entre a média, mais ou menos 2 sigmas, 2 desvios padrões, que seria a área agora, a soma da área em azul com a área em vermelho na figura. Então, novamente, né, não importa ali o quão achatada é a nossa curva. 95% dos dados vão estar dentro dessa área da soma com o azul com o vermelho. E cerca de 99,7% da nossa média, da nossa amostra, vão se situar entre a média mais ou menos 3 sigmas, a média mais ou menos 3 desvios padrões, que aí seria a combinação da área em azul com a área em vermelho com a área em verde. Nós estamos vendo na coluna aqui. Ou seja, né, que vai corresponder basicamente a toda a distribuição, né, 99,7% dela. Então, 99,7% dos dados, né, ou seja, apenas 3 em 1000, né, espera-se estar fora desse intervalo, da média, mais ou menos 3 desvios padrões, 3 sigmas. Então, notem que a probabilidade de um dado erro ser tratado como aleatório, né, ela depende do desvio padrão daquela variável. Né? Então, por exemplo, se a gente tem um resíduo, que é um erro aparente, né, de 10 milímetros, 1 centímetro, e a gente está assumindo que a precisão daquela medida é 2 milímetros, né, então nós temos aí um resíduo de 5 sigmas, né, 10 milímetros dividido por 2. Então, a probabilidade de ser um erro meramente aleatório, né, então
meramente o resultado do acaso ali, da incerteza da medição, é muito baixa, é inferior a 0,3%. Porém, se nós admitimos que a precisão daquela medição não é 2 milímetros, ela é 5 milímetros, então a razão fica 10 milímetros sobre 5 milímetros, fica 2. Então, mais ou menos 2 sigmas, né? Então, ela está dentro ali do esperado ainda, né? Então, o que define se o erro vai ser considerado aleatório ou não vai ser o seu resíduo relativo, por assim dizer, né? Então, o quanto precisa é aquela observação, o quanto nós estamos assumindo que aquela observação tem de desvio padrão, vai ser a nossa regra, né, o nosso parâmetro para definir se aquele erro vai ser considerado aleatório ou não. Então, a gente tem essa regra prática, que a nossa exatidão ou a nossa incerteza, ela vale 3 vezes o valor da precisão nominal do equipamento ou 3 vezes o valor do desvio padrão daquela amostra, né? Porque eu sei que 99,7% dos dados, né, estarão dentro desse intervalo em relação à média. Então, por exemplo, né, a coordenada teve um desvio padrão estimado de 4 milímetros. Eu não sei qual o verdadeiro valor daquela coordenada, mas se ela só estiver contaminada por erros aleatórios, eu posso dizer que com 99,7% de confiança, então um nível de confiança de 99,7%, né, o verdadeiro valor daquela coordenada está entre o seu valor calculado mais ou menos 4 vezes 3, né, mais ou menos 12 milímetros. Então 12 milímetros para mais ou para menos em relação ao valor que foi estimado. Então, essa é uma regrinha prática que a gente adota, né? A incerteza é 3 vezes, ou a exatidão, né? É 3 vezes a precisão. A grande questão aqui é que precisão, né? Por exemplo, a precisão nominal do equipamento ou uma precisão que foi obtida em função da amostra, né? O desvio padrão amostral. E aí nós temos que ter em mente que a precisão nominal do equipamento ela é um valor fornecido pelo fabricante. A gente assume que está isento de erro sistemático ou grosseiro. Enfim. Já o desvio padrão da amostra, ele vai estar afetado pelos erros da amostra, né? Então, se houverem erros grosseiros ou sistemáticos, eles vão afetar o valor do desvio padrão. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Tem que ter cuidado ao utilizar o desvio padrão amostral nessa análise. Se não houver erros grosseiros ou sistemáticos, tudo bem, mas como a gente a priori não sabe, né, se os nossos dados contêm erro sistemático ou grosseiro, adotar o desvio padrão da amostra pode conduzir a um resultado enganoso, né. Sempre que possível, se tiver um valor de precisão nominal a priori confiável, né, conhecido, utilizar esse valor. Bom, então a gente já viu essa questão do resíduo, né, então da diferença em relação ao valor médio, por exemplo, né, o valor estimado, e como ele pode estar relacionado com a distribuição normal. Então, nós podemos definir, né, também uma regra de controle de qualidade, ou seja, da identificação de erros grosseiros pela análise dos resíduos. Então, por exemplo, a gente vai ver o caso mais geral dessa regra, né, ao longo da disciplina. Mas vamos supor aqui que nós temos esses pontos, né? Ao todo aqui são 9 pontos. E temos o nosso ajustamento, né? O ajuste dessa reta. Essa reta em vermelho. Cada ponto vai apresentar uma distância em relação à reta. Então, essa distância é o resíduo, né? Então, o erro aparente, né? O valor estimado em relação ao valor observado. Então, o real menos o modelo, o teórico, enfim. Então, nesse caso, a gente pode assumir que, se houver erro grosseiro, né,
a observação contaminada por erro grosseiro será aquela que estiver mais afastada da reta. Então, nesse caso, a gente identificou como sendo esse ponto, né? Então, esse ponto é o que está mais distante da nossa reta, né? O que tem maior resíduo ou erro aparente. Se essa diferença exceder um determinado valor crítico, nós excluímos essa observação do conjunto. Se estiver dentro de uma tolerância, nós aceitamos ela e mantemos ela nos dados. Vamos supor que essa distância excedeu a nossa tolerância, né? Excedeu um valor crítico de referência. Então, o que a gente faz? A gente exclui aquela observação. Bom, se a gente excluiu essa observação, a gente tem uma nova amostra, que são os pontos restantes. Portanto, nós vamos ter uma nova regressão, uma nova reta ajustada, né? Então, seria, no caso, um novo ajustamento, né? Pensando no caso geral. Obviamente, diferente do anterior. Então, nesse caso, a gente excluiu esse ponto que estava mais para baixo, né? Então, agora a nova reta estimada está um pouquinho mais para cima, né? Por assim dizer. É assim, amarelo. Com essa nova reta, nós temos novos resíduos, né? Então, novas distâncias de cada ponto em relação à nova reta estimada. Então, nesse caso, agora, a observação mais discrepante, né, é essa daqui, é esse ponto, né? Ele é o que está mais distante da reta. E aí, novamente, se a gente considerar que ele excedeu essa distância, esse erro aparente, esse resíduo excedeu um valor crítico de referência, nós removemos essa observação, esse ponto. E nós vamos ter, então, um terceiro ajustamento, uma terceira solução, né, que agora é essa nossa reta em azul. Então, só para concluir aqui, nesse caso, agora nós vamos ter novos resíduos, né, novas distâncias dos pontos em relação à reta. E aí, nesse caso, vamos supor que agora o ponto mais distante, né, ele não excede um valor crítico de referência. Então, todos os pontos são considerados aceitos, né? Então, a gente considera que essa situação é resultado somente de erros aleatórios, né? Não houveram erros grosseiros identificados nessa regressão, para esses pontos, né? Excluindo os dois anteriores. E aí, nesse caso, a gente encerra o ajustamento, né, e fica com essa solução em azul. Bom, dito isso, se a gente for pensar no controle de qualidade versus a produtividade em campo, a gente pode perguntar, é aceitável realizar uma única medida? Quando eu realizo uma única medida, qual o risco que eu estou assumindo? Eu não tenho controle, eu não tenho resíduos, eu não tenho outros dados para poder comparar. Então, a resposta poderia ser, não é aceitável porque eu não tenho controle. Eu não posso inferir se houve um erro grosseiro ou sistemático porque eu não tenho como comparar, fazer uma comparação das medições. Porém, a gente tem que pensar que nem todos os pontos, né, do nosso levantamento vão ter o mesmo grau de importância. Então, depende da finalidade, né? Entra a questão da produtividade ali. Então, se eu estou implantando uma rede de referência, né, onde esses pontos vão servir de referência para diversos levantamentos que vão ser apoiados, né, nesses pontos, para o município, enfim, aí é claro que eu tenho que ter uma rotina de controle de qualidade. Porém, se eu estou fazendo, por exemplo, um levantamento planialtimétrico, que eu vou levantar ali dezenas ou até mesmo centenas de pontos, né, seria inviável eu fazer um controle, né, então, por exemplo, fazer uma dupla irradiação em todos esses pontos, né. Eles não têm a mesma importância, né, do que os pontos que vão servir de referência para uma rede municipal, por exemplo. Então, naquele caso, tomando todos os cuidados, a gente pode considerar que uma única medida é aceitável. Porque, claro, não havendo erro grosseiro ou sistemático, como a gente viu, né, a gente pode interpretar ali o resultado, né, do efeito aleatório, hora para mais, hora para menos, como também acurado, né.
Então, é preciso e acurado. Bom, e uma outra questão é, quantas observações seriam necessárias para identificar um erro grosseiro? Porque se a gente tem apenas uma observação, nesse exemplo da reta, né, se a gente tem apenas um ponto, a gente não consegue ajustar nenhuma reta. Se a gente tiver duas observações, né, 2 pontos, aí a gente poderia ajustar até uma reta. Mas se houver discrepância entre eles, né, a gente não consegue identificar. Por quê? Porque a gente não sabe qual dos dois está errado. Né? Ao invés de ficar nesse caso abstrato, vamos até fazer um caso mais aplicado, né? Um nivelamento geométrico. Se a gente tem uma linha de nivelamento partindo de uma RN, a gente consegue calcular uma altitude para o novo ponto transportado. Se essa altitude está com um erro grosseiro ou não, a gente não sabe. Se a gente faz um nivelamento a partir de uma segunda RN, uma segunda linha de nivelamento, aí a gente tem uma segunda altitude calculada para esse ponto. E aí sim, aí a gente tem um erro de fechamento ali, a gente pode comparar a altitude do primeiro transporte com a altitude do segundo transporte. Nesse caso, que a gente tem a chamada detecção. A gente pode detectar discrepâncias, né? Então, se um dos dois nivelamentos estiver com um erro grosseiro, né, vai haver uma discrepância ali entre a altitude calculada pelo primeiro em relação ao segundo. Agora, qual dos dois está com erro? A gente não sabe, a gente não tem informação suficiente para isso. A gente só consegue detectar a discrepância. Para a gente conseguir identificar, né, ou seja, conseguir localizar aonde está o erro, se é no primeiro ou no segundo nivelamento, nós teríamos que fazer um terceiro nivelamento, né, a partir de uma terceira RN, e aí sim, com base nos resultados do terceiro nivelamento, né, a gente compara com o primeiro e com o segundo, e vê qual dos dois que está mais discrepante. Claro, partindo do pressuposto que o terceiro nivelamento não contém erro grosseiro também, né? Então, a gente precisaria de 3 observações para identificar um erro grosseiro. Se a gente quisesse identificar 2 erros grosseiros, a gente precisaria de mais uma, de 4 observações, né? E assim por diante. Então, 2 observações nos permitem detectar, 3 observações nos permitem identificar um erro grosseiro, 4 nos permitem identificar 2 erros grosseiros e assim por diante. Né? Partindo do pressuposto que eu tenho sempre pelo menos 2 observações boas, né, livres de erros grosseiros na amostra. Quando é o caso mais simples, né, a gente vai adotar a regra dos 3 sigmas. Né? Que caso mais simples é esse? Observações diretas. Né? Então, quando a gente repete várias vezes a mesma medição. Então, nesse caso, por exemplo, quando a gente fizesse um nivelamento saindo sempre da mesma RN. Né? Então, a gente estaria sempre medindo o mesmo desnível, né, da RN ao novo ponto. Então, ali a gente poderia definir um sigma, seja em função da pressão nominal do equipamento, seja em função mesmo dos dados, dos múltiplos nivelamentos, né, realizados, e comparar. Aquele desnível que estivesse 3 ou mais sigmas para mais ou para menos, né, acima do valor médio, esse desnível seria identificado como um erro grosseiro e seria excluído dos dados. Né? Então essa é a regra dos 3 sigmas. Né? Então, a gente calcula os resíduos de todas as observações e verifica se alguma delas excede em módulo, né, seja para mais ou seja para menos, né, o valor de 3 sigmas. Se mais de uma exceder, a gente exclui aquela que apresentar a maior diferença, né? Então o maior resíduo, o maior erro aparente. E a gente só exclui uma por vez. Né? A gente só exclui aquela que tiver o maior resíduo. Por quê? Porque, como a gente viu, basta a gente excluir uma para a gente mudar a nossa regra, né? Para a gente ter uma nova média, consequentemente novos resíduos. Então a gente vai fazendo esse processo iterativo de identificação e adaptação, remoção, né, da observação com erro grosseiro. A gente vai ver isso de forma mais detalhada no contexto do ajustamento, né, mais para frente, né, mas para esse caso mais simples de observações diretas, observações repetidas, né, a ideia é essa, né, é a chamada regra dos 3 sigmas. Bom, outros 2 conceitos importantes aí da estatística
é a questão da covariância e o coeficiente de correlação das observações. Então, o que é a correlação, né? Correlação é um grau de dependência entre as variáveis, ou seja, né, elas não são completamente aleatórias, elas apresentam, vamos assim dizer, uma aleatoriedade restrita, né? Então, dentro de um certo padrão esperado ali. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha duas variáveis aqui, distâncias horizontais com estação total e as correspondentes distâncias determinadas com GNSS, com posicionamento GNSS, né? Então, o nosso eixo vertical vai ser a diferença dessa distância horizontal medida com a estação total em relação à distância horizontal obtida com GNSS. Então, nesse caso, a gente nota que há um padrão aqui, né? Quanto maior a distância horizontal, maior a diferença em relação ao GNSS. Ou seja, há uma correlação entre as duas variáveis, né? Há uma aleatoriedade restrita aqui, né? A gente até tem uma zona de dispersão aqui, né? Uma região de dispersão, mas ela apresenta um padrão claramente definido, né? Então, a nossa aleatoriedade está restrita nesse intervalo. Bom, geralmente, quando isso ocorre, são efeitos sistemáticos, né? Ou seja, fontes de erro em comum nos dados, né? Então, erros sistemáticos, em geral, podem conduzir aí à correlação, né? Covariância das variáveis. Então, por exemplo, nesse caso, né? Qual erro sistemático seria esse? Vamos supor que a gente não está corrigindo as distâncias horizontais no plano topográfico da estação, em relação às distâncias horizontais, por exemplo, no plano UTM do GNSS. Ou seja, a gente não está levando em consideração o KR, que combina o fator de deformação linear K da projeção com o fator FR, né, da redução da distância em relação à altitude. Uma vez que a gente multiplica as distâncias da estação total pelo KR, né, a gente teria essa reta ajustada, não necessariamente ajustada, né, seria simplesmente a gente estaria multiplicando por uma constante, mas enfim, a gente iria corrigir isso, e aí nós estaríamos já com uma aleatoriedade menos restrita, por assim dizer, né, irrestrita, por assim dizer, porque a gente corrigiu esse erro sistemático que havia nos dados originais. Que é esse o caso, né? Então, uma vez que a gente corrige os valores, né, por essa reta, né, então a distância da estação total vezes uma constante KR, que é o fator de deformação linear da projeção combinado com FR da altitude, nós vamos ter agora um padrão típico dos erros aleatórios. Por quê? Porque conforme a distância reduzida com a estação total aumenta, a nossa diferença com o GNSS pode ser positiva ou negativa. Pode ser para mais ou para menos, não tem um padrão. Ela tem uma aleatoriedade irrestrita. A gente removeu o erro sistemático que causava a correlação nos dados. Bom, como é que a gente calcula, então, né, essa correlação? Primeiramente, nós vamos ter a covariância da nossa amostra. Então, o que é a covariância entre dois conjuntos de valores y e yj? Então, nesse exemplo, o yi, a distância com a estação total, o yj, a distância com o GNSS, ou até mesmo a diferença já, né, da distância da estação com o GNSS. Então, sigma y e yj vai ser igual a um somatório, aí nós temos que ter os dados ordenados, né? Então, determinada distância com estação total, determinada distância com GNSS, né? Então, nessa ordenação que a gente faz os dados, a gente calcula o valor observado em YI menos a sua média, vezes o valor observado em YJ menos a sua média, né? Então, esse produto de diferenças. Soma para todas as N observações realizadas e divide por N menos U. Então, muito similar à fórmula da variância, né?
Só que ao invés de a gente levar essa diferença ao quadrado, nós vamos multiplicar ela por outra diferença, né, da outra variável relacionada yj. Bom, isso vai nos dar a covariância da amostra, mas assim como a variância, né, ela não vai nos dizer muito, né, porque ela vai ser ali, por exemplo, se aqui está em metros e aqui em metros, a gente vai ter uma grandeza que está em metros ao quadrado. Né. Então, uma métrica mais interessante é o chamado coeficiente de correlação linear de Pearson. A gente vai pegar a covariância amostral e dividir pelo produto dos respectivos desvios padrões. Então, se aqui estava metro ao quadrado, metro com metro, metro ao quadrado, a gente vai cortar. A gente vai ter uma grandeza adimensional, sem dimensão, que é o chamado coeficiente de correlação, que é o ρ, yi, yj. Bom, da mesma forma, se a gente tem o coeficiente de correlação, basta nós jogarmos os desvios padrões para o outro lado, né? E a gente consegue calcular a covariância entre yi e yj. Essa correlação, né, então esse coeficiente de correlação, ele pode ser positivo, ou seja, maior do que zero, até 1, ou negativo, né, ou seja, menor que zero até menos 1. Se o coeficiente de correlação for positivo, a correlação é positiva. Se ele for negativo, a correlação é negativa. E em módulo, né, então, o valor da covariância vai ser menor ou igual ao produto dos desvios padrões. Né? Ele vai ser no máximo igual, que é quando a gente tem uma perfeita correlação, seja positiva ou negativa. Né? Então, quando o coeficiente vale ou 1 ou menos 1. E quando o coeficiente for zero, aí a gente não tem correlação linear. Então, alguns exemplos, né? Quando é que a gente teria uma perfeita correlação positiva, né? O coeficiente 1. Então, quando a gente tem uma reta perfeita ali, né? Como é esses dois casos aqui, não importa o valor da sua inclinação. Quando a gente tem uma pequena dispersão em relação à reta, aí nós já temos um coeficiente de correlação um pouco mais baixo, 0,8. Uma grande dispersão, então aqui a gente pode ver que há uma pequena tendência, né, uma pequena correlação positiva entre eles, mas já é bem menor, então um coeficiente baixo, 0,4. Aqui não há correlação nenhuma, zero. Porque se eu aumentar o valor de uma variável, eu posso aumentar ou diminuir o da outra e vice-versa. Né? Se eu diminuir, eu posso aumentar ou diminuir, enfim. Como um círculo, né, não há correlação linear. E aqui são analogias para o caso negativo. Né? Então, correlação negativa baixa, menos 0,4, coeficiente correlação negativa moderada, menos 0,8, e uma perfeita correlação negativa, menos 1. Aqui todos os casos têm correlação 1 ou menos 1, né? A exceção desse, mostrando que não importa a inclinação da reta, né? E sim se ela tem uma inclinação positiva ou negativa, a gente tem a correlação, nesse caso, perfeita, né? Ou seja, a reta consegue descrever completamente o padrão dos dados observados. E aqui embaixo, todas as situações, nós temos correlação linear nula. Então, quando um aumenta, o outro pode aumentar ou diminuir, não tem um padrão. Embora esse daqui tenha uma correlação linear nula, e esse aqui também, certamente eles têm um outro tipo de correlação. Né? Aqui, talvez um polinômio de grau 3, enfim, aqui um polinômio de grau 2, né, poderia descrever melhor essas correlações, mas elas não são lineares. Né? Já nos outros casos aqui, a correlação é realmente nula. Né? Inclusive, em alguns casos que nem descrevem funções. Né? Outros exemplos, então, uma correlação linear perfeita negativa, menos 1. Uma correlação linear positiva, moderada, sei lá, 0,8, 0,9, por exemplo, né, positivo. Correlação nula, então a gente não tem um padrão linear aqui característico. E correlação nula linear, né, mas a gente poderia ajustar essa parábola e ter uma correlação quadrática aí, né, entre as variáveis. Bom, na prática a gente vai ter um ajustamento de várias variáveis, né? Então várias altitudes, várias coordenadas planimétricas, várias coordenadas planialtimétricas, etc. Né? Então
Na prática, a gente não vai ter esse caso univariável, né? Então, uma variável aleatória seguindo a distribuição normal. A gente vai ter uma chamada distribuição normal multivariada, né? Nesse exemplo, vamos supor que são apenas duas variáveis, né? A coordenada x e a coordenada y do ponto, por exemplo, né? Então, a gente vai ter aqui a chamada elipse de erros, né? A dispersão em relação ao valor estimado, que vai depender tanto da variância em x quanto da variância em y, mas também da correlação entre as duas coordenadas, entre x e y. Né? Então, notem que quanto maior for a correlação, né, então mais achatada vai ser essa elipse. Né? E quanto mais próximo de zero for a correlação, mais essa elipse vai se aproximar de um círculo. Bom, existem formas de quebrar a correlação dos dados. Né? Então, vamos supor que a gente tenha duas variáveis relacionadas aqui, x e y. A gente nota claramente que quando o x aumenta, o y também aumenta, né? Então a gente teria uma correlação positiva. Se a gente achar o chamado eixo de maior variância dos dados, né, no caso seria essa reta, e o eixo de menor variância dos dados, né, perpendicular ao eixo de maior variância, nós poderíamos dizer que estamos quebrando a correlação dos dados. A gente está trabalhando com duas variáveis agora independentes. Por quê? Porque ao longo desse eixo, ó, se eu estou aumentando ou diminuindo o meu valor ao longo dessa direção, a minha outra variável pode aumentar ou diminuir, não há correlação. E é o mesmo para o outro eixo. Né? Então, se eu estou aumentando ou diminuindo o meu valor ao longo dessa direção, na direção de menor variância, a variável na direção de maior variância pode aumentar ou diminuir. Então, não tem um padrão. Então, essa é uma estratégia, né, de quebrar a correlação fazendo essa chamada transformada por componentes principais, né, e aí a gente sai de variáveis correlacionadas para variáveis decorrelacionadas ou independentes. Bom, e quando que a gente vai ter variáveis correlacionadas nas ciências geodésicas? Então, alguns exemplos apenas. O primeiro deles, esse que eu já havia comentado, né? Então, se a gente tem um ponto P levantado, por exemplo, com estação total, a gente pode pensar que as suas coordenadas x, y, z, elas vão vir das mesmas medições, né? Da distância inclinada, do ângulo zenital e do ângulo horizontal em relação a uma referência. Então, as coordenadas de um mesmo ponto P, que são determinadas com base nas mesmas observações, se são as mesmas observações, são as mesmas fontes de erro. Então, são correlacionadas. O mesmo para o caso do GNSS, então componentes 3D de vetores GNSS. Então vou ter um vetor entre duas estações, né? Esse vetor vai ser determinado com base ali nas duplas diferenças, né, dos mesmos satélites nas mesmas épocas, né? E essa correlação ainda vai ser tanto maior quanto menor for essa distância, né? Que aí a atmosfera também vai ser igual, né, para as duas estações. Então, a gente vai ter as componentes 3D desse vetor, ΔX, ΔY, ΔZ, enfim, distância relativa em x, y, z entre os dois receptores. E essas três componentes da linha base desse vetor GNSS serão correlacionadas, porque são as mesmas fontes de erro em comum. O caso do laser scanner é outro exemplo. Então, no caso do laser scanner, quanto mais próximos forem os pontos escaneados, né, na nuvem de pontos, ou pontos que têm o mesmo tipo de material, porque cada superfície tem um padrão de reflexão, a gente vai ter também correlação. Então, nesse exemplo aqui de resíduos, né, quanto mais amarelo, mais positivo, e quanto mais azul, mais negativo o resíduo, olhando esse exemplo para essa nuvem de pontos, a gente já nota que há uma certa correlação aqui. Né? Então, as zonas aqui que os resíduos são negativos, as zonas que os resíduos são positivos. Então, tem a ver aí tanto com a proximidade dos pontos, quanto o tipo de material ali entre eles. Né? Então, há correlação também entre os pontos, né, de uma nuvem 3D, determinada pelo laser scanner. Sensoramento remoto, né, então imagens orbitais, que tem ali diversas bandas espectrais. Então, vamos supor aqui a banda 1 e a banda 2. Se a gente fosse plotar os pixels, né, os valores de pixels em cada banda,
a gente não teria uma dispersão aqui homogênea, né, por todo o plano formado, né. Em geral, vai haver correlação, né? Então, ou seja, os valores espectrais na banda 1 vão ter uma certa correlação com os valores espectrais desses mesmos pixels na banda 2, né? Então vai haver uma correlação aí ditada pela primeira componente principal e pela segunda componente principal. 3 bandas, aí seriam 3 componentes principais e assim por diante, né? Então, imagens de sensoramento remoto, em geral, também as bandas espectrais ali também irão apresentar uma alta correlação. Daí que se aplica, por exemplo, a transformada por componentes principais. Modelos geoidais, como o nosso MapGel 2015. Então, esses modelos vão ser determinados com base numa grade, né, numa resolução espacial. E aí, quanto mais próximos forem os pontos, né, interpolados, maior será a correlação entre as suas ondulações geoidais, porque foram ali praticamente as mesmas fontes de dados utilizadas para determinar aquele valor interpolado de ondulação geoidal. Então, modelos geoidais, quanto mais próximos os pontos, maior também vai ser a correlação das ondulações geoidais interpoladas. E um outro exemplo é o posicionamento GNSS, né, a questão das ambiguidades. Então, eu tenho um receptor em um determinado satélite na primeira época, né? Então, esse satélite vai emitir um sinal, né, que vai ter um determinado número de ciclos inteiros aqui, né, em função do comprimento de onda do sinal GNSS, etc. Quando o receptor é inicializado, ele só vai medir essa parte fracional. Então, vai ser um número inteiro de ciclos mais uma parte fracional. Então, na primeira medição, ele só vai registrar esse valor fracional, só a chamada fase, né? Aí o satélite vai se deslocar na sua órbita e o receptor vai continuar rastreando o seu sinal, né? Então, a partir da primeira época, o receptor consegue fazer a contagem do número de ciclos que chega, né, no receptor em relação à primeira época, que permanece desconhecido. Então, em relação ao número de ciclos inteiros da primeira época, né, que permaneceu desconhecido. Então, essa determinação do número de ciclos inteiros da primeira época é a chamada ambiguidade, né, que quando resolvida corretamente é a chamada solução fixa. E aí o posicionamento resultante é de alta precisão. Então, a grande questão aqui é qual o número de ciclos inteiros da primeira época de medição. Bom, só que o receptor não vai rastrear apenas um satélite, né? Então, o posicionamento relativo, por exemplo, serão duplas diferenças. Então, a gente vai ter vários satélites, por exemplo, S satélites, várias épocas, né? Então, por exemplo, K épocas, e R receptores, por exemplo, né? 2 ou mais. Então, essas ambiguidades serão correlacionadas também, né? Porque vão estar relacionadas ali aos mesmos satélites, mesmas épocas e mesmos receptores. Então, vão apresentar uma alta correlação. Inclusive, né, um dos métodos de solução dessas ambiguidades mais utilizado, né, o método Lambda, ele utiliza um conceito muito parecido aqui com as componentes principais do sensoramento remoto, né? A ideia ali é decorrelacionar, então praticamente quebrar a correlação dessas ambiguidades. Só para concluir, né, então, no nosso caso aqui, do ajustamento, nós vamos ver depois, no caso geral, a gente deve levar as covariâncias, né, e não apenas as variâncias, em consideração nos nossos modelos de ajustamento, para ter resultados mais acurados, mais realistas, por assim dizer, né? Porque se a gente negligenciar essas correlações, a gente vai estar inserindo um viés aí nossa solução, né? Como a gente viu ali, o que causa correlação? Erro sistemático que não foi considerado. Então, se a gente não considera essa correlação, né, então esse erro sistemático está ali, está absorvido, né, vai ser levado em consideração na nossa solução. Então, mais para frente, né, aqui nessa primeira aula, a ideia é mais conceitual, mas mais para frente nós vamos ver que nos nossos ajustamentos nós vamos levar em consideração tanto as variâncias
quanto às covariâncias, quando houverem, né, ou quando nós conhecemos, né, porque nem sempre essas correlações, essas covariâncias serão conhecidas, mas sempre que nós tivermos essa informação disponível, nós vamos considerá-la no modelo de ajustamento para produzir resultados mais realistas, menos enviesados. Bom, um outro conceito nessa aula é o erro quadrático médio. O que é o erro quadrático médio, né, o EQM? É basicamente o que o termo diz mesmo, é a média do quadrado da diferença entre o valor estimado e o valor verdadeiro, ou de referência. Então, ele é um indicador da exatidão da média. Então, a gente pega cada valor, subtrai em relação ao valor conhecido, eleva ao quadrado. Temos um erro quadrático. Dividindo pelo número total de observações, nós temos um erro quadrático médio. Bom, o erro quadrático médio, assim como a variância, né, tem uma ordem de grandeza ali acima, né, da nossa observação. Então, se é metros, o erro quadrático médio é em metros quadrados, né? Então, na prática, a gente vai trabalhar com a raiz quadrada do erro quadrático médio, né? Então, o RMSE, então, Root Mean Square Error, né? Eu confesso que não conheço uma tradução adequada, né, convencional, enfim, usual para esse termo em português. Mas é o chamado RMSE. Basicamente, raiz quadrada do erro quadrático médio, né? Então, cada valor menos o valor de referência ao quadrado, né? Soma todos eles e divide por n, temos o erro quadrático médio. Tira a raiz, temos o RMSE, que aí, assim como o desvio padrão, vai estar na mesma unidade de medida da grandeza, né? Se é em metros, metro quadrado tira a raiz, o RMSE também vai estar em metros. Bom, quando é que a gente vai usar, então, o RMSE ao invés do desvio padrão? Então, somente quando a gente conhecer um valor de referência, aqui representado por μ, para o conjunto de valores. Por exemplo, coordenadas conhecidas de pontos de controle. Ou seja, né, quando o nosso valor de referência, né, a gente assume que ele tem uma qualidade muito melhor do que a qualidade da medição, né? Nesse exemplo, ó, vamos supor que esse ponto, né, ele foi determinado ali com um posicionamento GNSS de alta precisão, solução fixa, enfim. Ali vamos supor ali com uma incerteza de 2, 3 centímetros, né, um desvio padrão de 2, 3 centímetros no máximo. E quando a gente localizar ele numa imagem, né, uma imagem orbital, uma imagem aérea, uma fotografia aérea, enfim, a gente está assumindo aqui que o nosso erro, né, nessa determinação vai estar numa ordem de grandeza acima, né? Então, sei lá, 8 centímetros, 9, 10 centímetros. Então, nesse caso, a gente pode assumir que essa diferença entre a coordenada conhecida, determinada pelo GNSS, e a coordenada que a gente vai determinar no nosso modelo ali, por exemplo, na nossa fototriangulação, aerotriangulação, então a gente pode assumir que essa diferença não é resíduo, não é erro aparente, né? A gente pode trabalhar, nesse caso, tendo vários pontos, né, com o conceito de RMSE. Né? Então, porque esse nosso valor do GNSS é a referência, né? E tem uma qualidade superior ao valor que nós obtivemos ali por aerofotogrametria, ou no processo ali de georreferenciamento, uma imagem de satélite, enfim. Então, quando a gente conhece as coordenadas dos pontos de controle, né? Casos específicos como esse. Ou, claro, uma situação também pouco usual, que seria a gente determinar esse vetor em relação a dois pontos conhecidos, por exemplo, dois pontos já homologados no SGB, duas estações da RBMC, por exemplo, né, da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Então, nesse caso, a gente pode comparar a diferença do vetor processado, né, em função do rastreio, com o vetor conhecido, em função das coordenadas. Fazendo várias vezes, a gente pode trabalhar, então, com o conceito de RMSE daquela amostra. Né? Mas são casos bem específicos, né? Em geral, o que a gente vai ter é o desvio padrão. Então, ou seja, em relação a um valor estimado, um valor ajustado, né? Um valor médio, e não um valor conhecido.
Bom, essa diferença entre ambos não é apenas conceitual, né? Então vai afetar também o valor aqui, né, do RMSE em relação ao valor do desvio padrão. Por quê? Porque o desvio padrão amostral ele é um indicativo de erros aparentes, né, ou seja, apenas de precisão. Se a minha média, se a minha referência está enviesada com um erro sistemático, por exemplo, né, isso não aparece no cálculo do desvio padrão, porque ele é em relação à média. Já o RMSE, ele é um indicativo dos erros verdadeiros, por assim dizer, né, ou seja, a tendência a mais precisão. Por quê? Porque ele é em relação a um valor externo, né, um valor conhecido, de referência externo. Então, se houver erro sistemático na minha amostra, vai aparecer nessas diferenças. Então, esse exemplo, né, vamos supor que temos 4 pontos aqui, na verdade, o mesmo ponto observado 4 vezes, né? Aqui está a posição média dessa amostra. Então, desvio padrão, né? Então, desvio em relação à média. Nesse caso, bastante simétrico, inclusive, né? Então, seria esse valor dado pela seta em azul. Mas, vamos supor que todos esses pontos estão com um erro sistemático, por exemplo, constante do prisma, enfim, de menos 30, por exemplo, né? Então, 3 centímetros de viés. Então, o meu ERMSE vai ser dado por essa seta em vermelho, e aí vai aparecer tanto o aleatório, em relação à média, né, quanto o sistemático, o bias, a tendência da média. Então, claro, eu teria, no caso aqui, né, para cada ponto uma seta diferente, né. Aqui já é o resultante, né, o RMSE, para os 4 pontos. E aqui também, né, eu vou ter um desvio padrão para cada ponto. E aqui, no caso, estou apresentando um exemplo, né, de um desvio padrão resultante aí, em função das 4 medições. Porém, vamos supor que eu informei a constante do prisma, eu fiz essa correção desse erro sistemático. E aí, nesse caso, ó, eu estou trazendo a minha média, né, e toda a minha amostra para o valor de referência, né. Eu eliminei esse erro sistemático em comum, sobrou apenas o aleatório. Então, esse seria o verdadeiro valor, vamos assim dizer, né, e aqui cada um dos valores obtidos, né. E aí, nesse caso, o RMSE, né, poderia ser muito próximo do desvio padrão, né. Vai haver uma pequena diferença entre eles, porque o desvio padrão amostral, como a gente viu, a gente divide por n menos 1. Já o RMSE nós vamos dividir por n. Então, quando a amostra é pequena, 2, 3, 4, 5, faz diferença dividir por 5 ou dividir por 4, dividir por 4 ou dividir por 3, né? Dividir por 3 ou dividir por 2, assim por diante. Quando a amostra é grande, aí tudo bem, né? Então, dividir por 30 ou dividir por 29 não vai apresentar uma grande diferença, assim por diante, né? Então, praticamente sinônimos, né? A diferença é basicamente só o denominador ali, da divisão. Bom, aí nós temos que ter um senso crítico, né? Porque, em geral, nos softwares de processamento, né, o RMSE e o desvio padrão são apresentados como sinônimos, né? Então, por exemplo, a gente tem um ponto base e tem um ponto desconhecido hover. Então, a gente processa lá o vetor 1 hora de processamento, né, várias duplas diferenças e tudo mais, e aí o software nos informa o RMSE do vetor, mas não tem como ele informar o RMSE, porque esse ponto é desconhecido, é o hover. O que ele vai informar é o desvio padrão desse vetor, né, para 1 hora de rastreio ali, enfim. Então, o desvio padrão amostral, o desvio padrão do vetor. Para eu ter o RMSE, os 2 pontos deveriam ser conhecidos, e eu deveria fornecer essa informação. E aí o software poderia calcular diferenças, né, entre os vetores processados em relação ao vetor de referência, né, em função das suas coordenadas conhecidas. E aí eu teria o RMSE. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, que nem sempre o que o software fornece é RMSE. Em alguns casos pode ser, como georreferenciamento com pontos de controle conhecidos, né? Mas em geral vai ser desse o padrão amostral. Embora nos softwares sejam praticamente sinônimos, né? Bom, em termos de conteúdos, a primeira aula, são basicamente esses os conceitos principais, que, claro, a gente vai revendo aí ao longo da disciplina, né?
Mas aí a gente tem que ter em mente que, na prática, né, como é que a gente definiria a exatidão de levantamentos? Então, a quantidade de pontos, né, nesse escaneamento, né, nesse produto gerado com aerofotogrametria, com VANT. Aqui vamos supor que, combinando o GNSS em vermelho com irradiações com estação total em verde, uma base cartográfica determinada por várias técnicas de medições diferentes, aí, uma locação em diversos pontos, né, ali na obra, etc. Né? Então, qual a exatidão desses levantamentos? E aí a gente tem que ter isso em mente, né? Não havendo erros grosseiros ou sistemáticos, a gente pode fazer aquela regrinha que a exatidão corresponde a 3 vezes a precisão de cada medição, né? Ou de cada ponto calculado ali, enfim. A grande questão é essa, como é que eu sei que não há erro grosseiro ou sistemático? Então eu tenho que tomar todos os cuidados de observação, claro, cada técnica tem os seus métodos adequados de medição, né, para me certificar que não há erro sistemático ou grosseiro. Mesmo assim, pode acontecer de haver erros grosseiros ou sistemáticos remanescentes nos dados, e aí somente uma identificação posterior, né, se eu tiver redundância, controle de medições suficiente para isso, um ajustamento pode indicar. Bom, basicamente isso por hoje. Seguindo a nossa próxima aula, nós vamos ver o tema propagação de covariâncias, ou propagação de erros, né? Ou seja, dadas as variâncias das observações, então a precisão das distâncias e dos ângulos, e dos desníveis, por exemplo, ou dos vetores GNSS, enfim, como que a gente calcula a precisão dos pontos, né, das coordenadas, né, das altitudes, né, das coordenadas planimétricas, das coordenadas planialtimétricas. Então, propagar o erro dos dados observados, das medições, para os parâmetros de interesse, né, para as coordenadas dos vértices, em diversos casos. Né? Então, vamos ver aí uma formulação geral. Qualquer dúvida, pode contactar por e-mail. Então, um abraço e bons estudos.